prazer poder mais uma vez compartilhar das Escrituras algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu sou o pastor Brian da Igreja Batista Compaixão e hoje eu quero conversar um pouco sobre um assunto que é muito querido ao coração, eu creio, de Deus, pois nos ajuda a ter um relacionamento muito mais íntimo com Ele do que nós geralmente temos. Claro, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos estar sempre orando. Nós podemos ver isso nas Escrituras, em Lucas capítulo 18, e versículo 1, nós vemos: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então aqui nós vemos Jesus Cristo essa não é a única parábola que ele fala sobre oração, mas Jesus Cristo começa e fala sobre a oração. Esse foi um dos assuntos, ou o único assunto que nós vemos na Escritura, que os discípulos pediram para Jesus Cristo os ensinar. É claro, Cristo ensinou a eles muitas coisas, mas os discípulos nunca pediram para Cristo os ensinar a ensinar, ou os ensinar a pregar. Mas nós vemos que os discípulos pediram a Cristo para os ensinar a orar. E é uma disciplina nas nossas vidas que muitas vezes nós temos dificuldade de incorporar, nós temos dificuldade de melhorar ela nas nossas vidas. Eu creio que Satanás não quer, obviamente, que nós tenhamos um relacionamento com Deus íntimo. E para ter um relacionamento íntimo com qualquer pessoa, a comunicação é crucial. Então, a oração é uma daquelas coisas que Satanás ataca nas nossas vidas. E tantas vezes ele coloca outros pensamentos nas nossas mentes enquanto nós estamos tentando orar. Mas hoje eu quero não somente falar sobre a oração. Na realidade, hoje eu quero falar sobre os 4 parceiros da oração. A oração em si é importante, mas eu creio que nós podemos ter outras ferramentas para atacar na nossa batalha espiritual contra Satanás. A oração é principal, a oração é fortíssima, a oração é crucial para nós podermos ter vitória contra Satanás, para nós podermos ter um relacionamento com Deus. E hoje eu quero que nós vejamos 4 parceiros da oração. O primeiro parceiro que eu quero que nós notamos é aqui em Mateus 17, 21. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então aqui nós vemos que os discípulos vieram a Jesus Cristo e aqui eles estão perguntando, estão pedindo a Deus ou Jesus por que é que eles não conseguiram expulsar esse demônio. O Pai tinha vindo a eles e eles tentaram, mas não conseguiram. E Jesus aqui fala para eles: esse tipo de demônio, esse demônio tem uma capacidade maior que as outras, esse tem uma força além. E ele fala, essa você precisa não somente da oração, mas você precisa da oração juntamente com o jejum. Então nós vemos aqui que um dos parceiros que nós podemos ter para a oração é o jejum. Quando nós encontramos uma situação além do normal, quando nós encontramos uma dificuldade além do que nós geralmente enfrentamos, nós devemos lembrar que às vezes a oração em si não é forte o suficiente para passar de certos demônios, para passar de certas dificuldades nas nossas vidas. Nós podemos acrescentar, nós podemos adicionar à oração uma ferramenta que é chamada jejum. Agora, o jejum é tirando das nossas vidas por um tempo uma coisa que é legítima. Geralmente, quando nós pensamos de jejuar, nós pensamos de limitar ou de não comer algo para aquele dia. E isso é mostrando para Deus a sinceridade da nossa petição, mas está mostrando aqui, ou tirando da nossa vida para aquele dia, ou seja, lá quanto tempo nós entramos em jejum, uma coisa que é necessária, uma coisa que é boa, uma coisa que não é errada em si. É a comida aqui, o sono é outra coisa que nós podemos jejuar, e tem outras coisas, mas uma coisa legítima, uma coisa necessária para o corpo, onde nós cessamos de praticar aquilo para aquele tempo. E durante aquele tempo que nós não praticamos aquilo, durante as refeições, onde nós geralmente estaríamos comendo, nós não comemos, mas investimos aquele tempo em oração. Então, o jejum com a oração é um tempo acrescentado de oração, então não estamos orando além e a mais do que normal, porque nós estamos orando nosso tempo normal, as petições normais, e também durante aqueles tempos que nós estamos tirando, seja a comida, seja o sono,
nós estamos usando aquele tempo para jejuar. Então, nós usamos as refeições, aquele tempo, não fazemos outra coisa. Nos sentamos ali com a família para conversar enquanto que eles estão comendo, nós não assistimos a televisão, mas nós investimos aquele tempo, aquele período de tempo que geralmente estaria dando a necessidade para o corpo, para dar a ênfase maior para a oração. Então, o jejum é uma ferramenta que mostra sinceridade para Deus, que mostra que nós queremos que Ele realmente age nessas circunstâncias. E aqui nós podemos, nas dificuldades maiores da vida, quando nós temos alguma coisa que nós queremos realmente que Deus age de uma forma especial, nós devemos sim sempre estar orando para todas as coisas, todos os dias. Mas em tempos de vida nós podemos acrescentar essa ferramenta de jejum. Os discípulos de João o Batista vieram a Jesus Cristo e perguntaram por que os discípulos dele, de Jesus, não estavam jejuando. E Jesus falou, porque eu estou aqui, mas quando eu sair, eles vão entrar nessa prática também. E ele ensina para nós que nós devemos, como cristãos, nós devemos ter não somente um tempo de oração, mas cada de vez em quando nós devemos acrescentar o jejum, mesmo se for para aumentar a nossa vida espiritual, a nossa potência com Deus, o poder que Ele atua nas nossas vidas para poder ter mais influência sobre o mundo para a honra e glória do nosso Deus. Então, a primeira ferramenta que nós temos para ajudar nessa oração, aqui nós vemos, é o jejum. Agora, com essas 4 parceiros que nós temos à oração, muitas delas, muitas vezes, trabalham em conjunto. Então, nós podemos acrescentar uma para com a outra. Mas aqui nós vemos também, em Atos capítulo 10, e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da Concorde, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, como toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9ª do dia, veio clamante numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os seus olhos nele, e muitos atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Então aqui nós temos Cornélio, no começo dessa história aqui, no começo do capítulo 10, nós vemos ele está orando, mais para frente nesse capítulo nós vemos que ele também estava jejuando, e então, aqui nesses versículos nós vemos que ele estava dando esmola. Então aqui o segundo parceiro que nós podemos ter com a oração é dando esmola. Aqui Cornélio, ele está tendo um tempo, ele é temente a Deus, nós vemos isso no começo dos versículos aqui, ele tem um respeito, mas ele ainda não é salvo. Nós conhecemos a história, ele pede, o anjo vem para ele e pede para ele chamar Pedro. E Pedro vem para ele e mostra a Cornélio como é que ele pode ser salvo. E nós vemos que Cornélio, aqui no fim, no meio desse capítulo, ele acaba aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador. Mas Deus aqui, ele ouve as esmolas, as orações de Cornélio. Cornélio está querendo algo para suas vidas, está pedindo a Deus e através desse segundo parceiro, nós notamos que Deus ouve as suas petições. Ele não somente manda um anjo aqui para pedir para Cornélio buscar a Pedro, mas é claro, Pedro vem e dá a ele a coisa mais crucial, a coisa mais importante que ele poderia ter ganhado, que é a salvação. Então, se nós chegamos ao ponto onde nós não temos a salvação, sim, nós podemos estar buscando a Deus, mas se nós nunca aceitamos a Ele como nosso Salvador, é um tempo crucial. E Deus quer que nós aceitamos a Jesus Cristo. Se você hoje nunca tem aceitado a Ele como seu Salvador, que hoje possa ser o dia que você aceite a Ele como seu Salvador. E se você não entende sobre a salvação, nos visite, nos comunique conosco para que nós possamos te explicar mais claramente como você também pode ser salvo. Mas Cornélio aqui, ele usa aqui o segundo parceiro da oração. Ele usa esmola. Agora, o que é esmola? Nós pensamos de esmola que quando as pessoas vêm nas nossas portas pedindo uma ajuda financeira, uma comida ali para eles. É exatamente isso. A esmola, quando nós encontramos ela na Bíblia, ela é exatamente isso, dando para um necessitado
Agora, a forma que nós damos. Nas Escrituras nós vemos que nós damos dízimos para Deus através da igreja. Isso é sempre a mesma quantia, isso é sempre 10%. O dízimo significa 10%. Então temos o dízimo que nós damos a Deus, nós temos as ofertas, que não é uma quantia exata, é sempre além dos dízimos, mas nós damos também através da igreja. Isso pode ser uma oferta para o prédio, pode ser oferta para missões, tem várias ofertas, vários tipos de ofertas, mas nós podemos dar os dízimos, podemos dar as ofertas, e a esmola, ela é a coisa quando nós mencionamos, quando nós pensamos que a nossa mão direita não é para saber o que a nossa mão esquerda está fazendo, ele está sempre falando sobre esmola. Então a esmola é quando nós damos para um necessitado, e geralmente sem aquela pessoa saber. Então nós ouvimos que um irmão na igreja está com necessidade, talvez nós vamos para o pastor e falar, eu tenho esse dinheiro, eu tenho essa... Ele necessita disso, eu tenho aqui um extra, ou eu não estou usando, e dá através do pastor, de qualquer outra pessoa, mas dando para uma necessidade para alguém sem aquela pessoa saber. Então, esmola não é dada para que nós sejamos reconhecidos, não é dado para que as pessoas sabem quão generosos nós somos. Não, esmola é nós dando no nosso coração, sem pessoas saber que nós estamos dando a elas. Então, quando nós vemos um irmão em necessidade, quando nós vemos alguém que tem uma necessidade, nós damos para eles, isso é o que a Bíblia considera uma esmola. Então aqui, o primeiro parceiro que nós temos da oração é o jejum. O segundo parceiro que nós temos é a esmola. E continuando, nós podemos ver aqui em Esther, capítulo 4, versículo 3. Em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinzas. Aqui nesse versículo, nós vemos aqui que eles estão orando. Novamente, nós vemos aqui já o outro parceiro do jejum. E aqui nós vemos, além disso, nós vemos o luto, nós vemos o choro, nós vemos lamentações. O terceiro parceiro que nós temos com a oração é o parceiro das lágrimas, de choro, de lamentações perante o nosso Deus. Quando nós temos um filho, um amado que está desviado, quando nós temos um amado que não ainda é salvo, então esse é um parceiro maravilhoso, onde que nós podemos e devemos ter uma compaixão para aquelas pessoas. E nós vemos que Jesus Cristo, quando ele olhou para a cidade de Jerusalém, ele foi movido de compaixão. E nós também devemos ser movidos de compaixão por várias coisas. E essa compaixão tantas vezes deve nos levar às nossas lágrimas, deve nos levar a um ponto onde nós estamos chorando e lamentando e rogando para que Deus trabalhe nas nossas vidas e trabalhe nas vidas daquelas outras pessoas. Quando eu olho para o mundo e vejo que 2/3 do mundo provavelmente não são salvos e estão indo para o inferno, todos nós devemos ter uma compaixão e nosso coração deve ser pesado e nós devemos ter lágrimas, rogando para que Deus trabalhe e rogando que o Espírito Santo possa descer e trazer avivamento para que nós possamos ver almas salvas e para que mais pessoas podem ir para o céu conosco. Mas aqui nós vemos, não vamos levar o tempo, é claro, para a história em si, mas eles estão entrando numa situação difícil. Eles acabaram de ouvir um decreto que vai trazer morte para o seu povo. E nós vemos que eles, através desse peso no seu coração, através dessa tragédia que está para ocorrer nas vidas deles, eles trazem as suas petições para Deus. Não somente com lágrimas para a situação em si, mas trazendo para Deus o choro, o rogo, buscando a Deus. Não só lamentando no seu sofá, não somente deitado, ficado lá na sua cama fazendo nada, a não ser chorar. Não, mas indo a Deus, rogando a Deus. E sim, deixando que aquelas lágrimas desçam. Nós vemos em Salmos que aquele que busca a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então nós vemos que sim, nós devemos olhar, muitas vezes nós devemos estar chorando para os perdidos e buscando a salvação dos nossos amados. E isso, através da oração, junto com aquele coração pesado, nos traz mais perto do nosso Deus, sim, mas também nos ajuda a alcançar mais
com as nossas orações. Então, aqui o parceiro que nós podemos ver, um parceiro de choro, de lágrimas. Se você tem um amado hoje, se você tem uma pessoa que está desviada de Deus, se você tem uma pessoa que está longe de Deus, se você tem um amado que não é salvo, quando foi a última vez que você deixou uma lágrima cair dos seus olhos? Quando foi a última vez que o seu coração estava tão pesado, não para as suas circunstâncias, mas para as circunstâncias dos seus amados, e você deixou as lágrimas cair perante o seu Deus e rogou para a vida deles perante Deus? Nós devemos estar com o nosso coração não intuito só conosco, não só com as nossas necessidades, os nossos desejos, mas nós devemos estar com o coração pesado para aqueles com quem nós amamos. As pessoas que necessitam de nós, as pessoas que dependem de nós. Eu lembro de uma história que eu ouvi de uma mãe que tinha um filho que tinha desviado, um filho que estava longe de Deus. E ele saía toda noite, ia para os bailes e festejava e bebia e fazia todo um monte de coisas que o mundo oferecia. E ela ia para o seu quarto do seu filho e muitas noites, quando ele estava fora, quando ele estava festejando e nas festas e tudo, ela entrava no quarto dele e orava, rogava para que Deus trouxesse ele de volta para Deus. E muitas vezes ela pegava alguma coisa do filho, um sapato, uma roupa, alguma coisa que simplesmente para poder tocar e pensar no seu filho enquanto que ela estava orando por ele. Uma noite, o seu filho voltou a umas 2 horas da madrugada, eu creio que a história fala, e ou ele entrou no seu quarto, ou ele ia voltar para sair, ele simplesmente voltou para trocar de roupa. Ele trocou a roupa e estava trocando o seu sapato. E quando ele colocou o seu sapato, o sapato estava molhado. E com aquilo ele ficou irritado e sabia que ele não tinha lavado o seu sapato recentemente, então ele entrou no quarto da sua mãe gritando. E quando ele viu a sua mãe, ele olhou nos olhos dela, e os olhos dela estavam cheios de vermelhos, e estava com as marcas daquelas lágrimas que estavam descendo o seu rosto, porque ela tinha orado, segurando os sapatos do seu filho, com aquelas lágrimas caindo dentro dos sapatos. Naquela noite, se eu me lembro corretamente, ele saiu daquele quarto e saiu com raiva dela. Mas aquele simbolismo, que ele viu aquilo, quando ele viu que a sua mãe estava orando para ele, que a sua mãe estava chorando para ele, ele começou a pensar sobre aquilo e o Espírito Santo usou aquelas lágrimas nos seus sapatos para o trazer de volta para Cristo. Quando nós temos um amado que está desviado, nós temos um amado que ainda não é salvo, infelizmente, tantas vezes nós vamos no nosso dia a dia e nós nem pensamos naquele amado. Nós nem pensamos naquele filho que está desviado, nós nem pensamos de orar por ele, muito menos de chorar por ele. E que essa mãe, por causa das lágrimas que ela deixou cair naquele sapato, por causa daquele sapato molhado ali, aquele filho voltou para Cristo. As nossas lágrimas têm um poder aqui na terra, mas também têm um poder para com Deus. As nossas lágrimas, quando nós estamos orando e rogando que Deus trabalhe em as nossas vidas, trabalhe nas vidas dos nossos amados, as nossas lágrimas têm efeito enorme para com Deus. Então nós vemos aqui que se nós vamos ter uma vida que é com uma vida de oração, ela vai ter um tempo, sim, que nós oramos, devemos estar orando diariamente. E tem certos tempos onde nós podemos e devemos acrescentar a ela o jejum. Tem outros tempos que nós devemos estar acrescentando as esmolas para as nossas orações, porque ela nos ajuda também perante o nosso Deus. O terceiro parceiro que nós vemos aqui é o parceiro da esmola. Nós damos para os necessitados, sem eles saberem necessariamente que nós estamos dando. Deus vê e Deus ouve essas orações. Aqui em Neemias, capítulo 1, versículo 4, nós também vemos: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Novamente aqui nós vemos um dos parceiros. E chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então aqui nesse versículo, capítulo 1 de Neemias, versículo 4, nós já vemos aqui que Neemias já está colocando todos
essas juntamente. Ele está orando aqui nesse versículo, ele está chorando aqui nesse versículo, ele está jejuando aqui nesse versículo. Então ele está colocando vários dos parceiros da oração junto para trazer as suas petições perante o seu Deus. Versículo 5, ele disse: ai, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração de teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite. Note, ele não está somente orando um pouquinho aqui e ali, mas ele está com fervor nas suas orações. Lembre que a oração de um justo, ela tem grande trabalho para o coração de Deus, mas quando nós levamos e levamos e levamos, não repetindo frases em si necessariamente, mas rogando ao nosso Deus, trazendo as orações dia e noite aqui, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço note aqui, confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Então aqui Neemias, ele está vindo perante o seu Deus, ele no capítulo 1, antes do versículo 4, ele pergunta sobre Israel e como é que Jerusalém ali está. Ele está em cativeiro ainda e não tem visto a cidade como ela está aí. E aí ele recebe a notícia que as paredes estão ainda queimadas e os portões estão derrubados e que tudo está ainda sem construção correta, sem uma reforma que ela deveria ter tido depois da batalha já muito tempo atrás. E o coração de Neemias está quebrantado. Neemias vem aqui perante o seu Deus e ele ora para o seu Deus, e ele jejua também para o seu Deus, e ele chora aqui para o seu Deus. Mas aqui note que ele traz petições, ele traz confissão de pecado dos seus amados, dos filhos de Israel. Agora, essa oração que ele está trazendo, a confissão dos pecados do povo de Deus para Deus, os pecados que ele está trazendo perante o seu Deus ocorreram mais do que 160 anos atrás. O povo de Deus está escravizado por causa daqueles pecados e Neemias aqui está trazendo essas petições perante o seu Deus. Nós também vemos Daniel fazendo a mesma coisa, nós também vemos outras pessoas trazendo o povo de Deus, não somente o seu próprio pecado perante Deus, mas trazendo as petições, ou trazendo o seu povo, a sua nação perante o seu Deus e rogando que Deus os perdoe dos seus pecados. Basicamente pedindo e rogando que Deus traga avivamento. Aqui, o quarto parceiro que nós podemos ter é com a oração. O primeiro é o jejum. O segundo é as nossas lágrimas. O terceiro é dando esmolas. E o quarto aqui nós vemos é que nós podemos estar pedindo perdão dos pecados, não nossos. Sim, sempre devemos estar pedindo perdão pelos nossos pecados. Mas além disso, devemos além disso e pedir perdão pelos pecados da nossa nação. Não que Deus vai perdoar os pecados individualmente de cada um deles porque nós pedimos. Não, um individual precisa pedir perdão por seus próprios pecados. Eu não posso pedir perdão para uma pessoa para que eles sejam salvos. Isso não é a forma que funciona. Mas quando nós estamos pedindo para avivamento, nós pedimos que Deus trabalhe nos corações dele. E nós estamos pedindo que Deus perdoe de uma forma que Deus mostre misericórdia na vida deles. Sim, eles precisam se arrepender por si próprios, mas nós podemos pedir misericórdia sobre eles e que Deus trabalhe nas vidas de uma nação inteira, mesmo que nós estamos como uma nação andando em pecado. Então aqui nós podemos trazer perante o nosso Deus a petição de uma nação inteira. Nós podemos ter um coração onde que nós queremos ter avivamento, não somente na nossa própria vida, não somente nas nossas próprias famílias, não somente nas nossas próprias igrejas, mas nós podemos querer avivamento para uma nação inteira. E nós vemos aqui em Neemias, Neemias pedindo a Deus para que ele traga avivamento para uma nação inteira. Neemias quer que Deus trabalhe naquela nação. É claro, continuando no livro inteiro, nós vemos que Neemias consegue voltar para Jerusalém, ele consegue reconstruir o muro ao redor de Jerusalém. E Deus usa Neemias de uma forma maravilhosa para ver algo ocorrer grandemente naquela nação, naquela cidade especificamente.
nós podemos e devemos focar tempos das nossas vidas, tempos onde que nós estamos focados para pedir Deus para trazer avivamento para a nossa nação. Infelizmente, a nossa nação está andando em uma bagunça. Infelizmente, o mundo ao nosso redor está caindo em toda desordem. Nós devemos rogar a Deus, nós devemos trazer a Deus, pedindo misericórdia, pedindo avivamento, para que Deus possa trabalhar nos corações de cada um, mas de uma nação inteira. Então, aqui, se nós vamos andar com uma vida de oração, se nós vamos ter um poder além do normal, com a vida como nós vemos aqui, nós podemos continuar a trabalhar nessas vidas. Em Neemias 1:7 nós também vemos de todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então aqui Neemias está mostrando a Deus, sim, está concordando, Deus, eu sei que nós não guardamos os seus mandamentos, eu sei que nós não fizemos o que você queria que nós fizéssemos, eu sei que nós pecamos, eu sei que como um grupo, como uma nação, nós fizemos muitas coisas e eu estou pedindo que você mostre misericórdia, estou pedindo que você traga avivamento para as nossas vidas. Nós podemos e nós devemos estar orando, nós devemos ter uma vida de oração, nós devemos estar diariamente trazendo as nossas petições para o nosso Deus. Nós temos através da Bíblia inteira fórmulas, nós temos parábolas, nós temos ensinamentos de Jesus Cristo e tantos outros de como nós podemos orar. Mas hoje eu quero que nós pensamos nessas, não somente na oração, não somente de orar e pedir coisas para nós mesmos. E essa é uma das formas de oração e nós devemos fazer isso. Mas hoje eu quero que nós pensamos e vemos aqui o jejum. O jejum mostra a sinceridade, porque nós estamos tirando do nosso corpo o que ela necessita, nós não estamos dando para nós mesmos, nós não estamos comendo, ou nós estamos dormindo, uma outra necessidade legítima para o nosso corpo. Então, quando nós estamos jejuando a Deus, nós mostramos a Ele a sinceridade das nossas orações. Quando nós estamos usando esmolas, nós tantas vezes estamos mostrando que não é para nós mesmos. A oração não é egoística, não é para nós próprios, mas as nossas orações é para outras pessoas. E nós demonstramos isso a Deus através de dando para as necessidades de outras pessoas. Então nós estamos, através da oração, e esses parceiros, a sinceridade, a falta de egoísmo próprio, mas a oração para as outras pessoas. Quando nós mostramos as lágrimas e o choro, nós mostramos também uma dedicação, uma sinceridade. No jejum, desculpe, nós também mostramos uma dedicação além. Porque nós queremos até depravar, até tirar coisas, até não dar ao nosso corpo o que nós necessitamos. Então nós usamos e devemos usar esses parceiros de oração. Que Deus nos abençoe.